Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né, voltando a DS9, mais especificamente ao 13º episódio da primeira temporada, intitulado O Contador de Histórias. Gente, esse é aquele episódio clássico, né, de história A e B, né? Eu confesso a vocês que gostei mais da história A do que da história B. Vamos falar primeiro, né, da história B aí no caso, né? O que seria a história B? Você tem duas facções, né, em Bajor, né, que são os Pacus e os Navots, né, que estão disputando, né, um território, né, ao longo de um rio, né? Você tinha os limites, né, de cada território, de cada facção dessas era ao longo de um rio, né? Só que os cardassianos desviaram o curso do rio e os Navots exigiam, né, que se respeitasse, né, os limites anteriores como era, né? Só que a líder dos Pacu, né, que era uma mocinha, era uma adolescente, né, porque os pais dela, que eram os líderes, né, da facção, eles tinham sido assassinados pelos cardassianos, né? Ela não queria abrir mão, né, do, vamos dizer assim, do novo território que o rio, né, que o desvio do curso do rio acabou, né, implementando. E ela era muito irredutível, né? Então a situação era muito complicada, né, nesse sentido aí, né, no caso, tá? E ficou essa situação, né? Ficou essa situação meio complicada aí, né? E ela começou, né, a fazer amizade com o Nog e com o Jake Sisko, né? E aí era aquele negócio, né? Ela era líder de uma facção bajoriana, mas ao mesmo tempo ela era uma adolescente. Ela começou, né, a se entender, né, com esses adolescentes da estação, né? O Jake, por exemplo, falava que não tinha mãe, né, que nem ela não tinha nem mãe nem pai, então ela não tinha com quem se aconselhar, né? Então o Jake falava que ele não tinha mãe, mas que ele via o pai dele, né, o Sisko, com muita confiança, né? O Nog, por exemplo, já ficou assim meio complicada na situação dele, porque o pai dele é o Ron, né, e o Ron, né, é considerado um banana, né, pelos Ferengues, né? Então ficou aquela situação, né? E aí a nossa tetrarca aí, né, a moça que é a líder da facção dos Pacus, ela vai falar da situação dela, né, para os dois, né? E o Nog é que vai dar a sugestão para ela poder negociar. Se ela não tinha com quem se aconselhar, ela se aconselhou com o Nog, né, que tem toda a cultura ferengue na cabeça dele, né? Ele chegou e falou assim, né, você não quer dar uma coisa para eles, né, mas eles têm alguma coisa que você queira? Ela falou, pode ser, né? Então você tem que aproveitar a oportunidade de fazer a negociação, né? E aí qual foi a negociação? Ela cedeu a parte do território que os Navots queriam, né? Como eles queriam no caso, mas em troca ela pediu o quê? Livre comércio nas duas margens do rio, né? Então é interessante a gente ver como essa parte do episódio ela é resolvida, né, com a cultura ferengue, que é uma cultura capitalista selvagem, é uma cultura vista com um certo desprezo, né, pela federação, esse negócio todo, né? E a gente vê aí mais um passo, né, na cultura ferengue, né, no trabalho da cultura ferengue em DS9, né, que foi muito mais apurado, né, do que a gente viu, por exemplo, em TNG, né? Então foi um episódio legal. Essa história B, que foi uma história mais chatinha, vamos dizer assim, foi legal por causa disso, né? Claro que teve também algumas travessuras adolescentes, né? O Nog fez umas zoações lá com o Jake, né? Jogou cereais nele usando o balde do Odo, sujou o escritório todo do Odo, né? Eles foram obrigados a limpar tudo. Teve essas coisas adolescentes também, né? Mas o mais interessante foi isso, né? Foi ver como o conflito, né, entre essas duas facções bajorianas foi usado, entendeu, com elementos da cultura ferengue. Isso foi bacana, é uma coisa interessante realmente nessa história B. Agora a história A foi muito mais interessante. A história A foi o seguinte, né, o Bashir e o O'Brien, eles vão, né, para um vilarejo, né, de Bajor, né. O Bashir ainda era aquele personagem muito novo, aquele personagem muito falastrão, muito irritante, né, que as pessoas não queriam, vamos dizer assim, ter muito contato com ele, né? E era isso que a gente via, né, entre o O'Brien e o Bashir, né? O O'Brien tentando evitar o Bashir, né? Porque o Bashir era um cara chato, né? O Bashir até percebeu isso, né? E é interessante a gente perceber que esses dois personagens depois vão se tornar amigos muito próximos, né? No desenrolar da série, né? Mas nesse momento ainda, né,
o O'Brien ainda via, né, o Bashir com muitas reservas e não gostava muito da companhia dele, né. Quando eles chegam ao vilarejo de Bajor, né, existe um líder religioso nesse vilarejo chamado Sirah. E o que acontece? Ele já está muito doente, né? E o Sirah, qual era a função do Sirah? Era afugentar, né, uma espécie de monstro que vinha, né, ameaçar a aldeia, né? Na época da colheita ele vinha 5 dias seguidos, né? E o Sirah fazia o quê? Contava histórias, né? E unia a aldeia, né? E essa aldeia unida ela conseguia rechaçar esse monstro, né? Ela conseguia rechaçar esse monstro aí no caso, né? Só que o Sirah acabou morrendo, ele já estava muito velhinho, ele já estava muito senil, né? E ele passou o posto de Sirah, né, dele, né, para o O'Brien, né? O O'Brien é justamente um homem hiper ultra pragmático, né, que está ali sempre consertando as coisas, fazendo diagnóstico na estação, esse negócio todo, né? De repente ele é levado à condição de líder religioso ali, e ele não sabe lidar muito bem com isso, né? E você tem até umas situações de alívio cômico ali, onde o Bashir vai inclusive orientar ele, né, a lidar, né, com aquela população ali daquele vilarejo, coisa e tal, né. Só que o nosso O'Brien falou, né, a gente tem que entender o que é esse monstro aí, né, essa ameaça vila aí, ela deve ter alguma fundamentação lógica, científica, e vamos investigar isso. Só que o antigo Sirah tinha um aprendiz, né? E esse aprendiz quis matar o O'Brien porque esse aprendiz se achava no direito de ser o novo Sirah. Só que ele foi punido, né, pelo Sirah antigo, né, que era o mestre dele. Por quê? Porque esse aprendiz ele não conseguiu, né, afugentar o monstro, né? Quando, vamos dizer assim, né, no caso, né? E o Sirah acabou punindo ele por causa disso, né? E aí o O'Brien falou, beleza, então eu não quero ser Sirah, você pode ser Sirah à vontade, né? Vai lá afugentar o monstro, fica à vontade. Só que o líder da aldeia falou, não, ele não pode, o aprendiz não pode ser o novo Sirah porque ele, né, deixou a gente numa situação complicada. Ele não conseguiu contar a história lá direito, tem que se contar uma história, né? Por isso que o episódio se chama Contador de Histórias, né? Para poder afugentar o Sirah. E aí o nosso O'Brien é obrigado, né, a contar a tal história que ele nem sabe que história é essa, quando vem o Sirah de novo na noite seguinte, né? E quando ele está contando a história, né, como obviamente ia acontecer, né, não adiantou nada, porque ele não sabia contar a história, o Sirah começou a atacar a aldeia, né? E aí o Bashir falou assim, né, pro aprendiz, né? E o antigo Sirah deve ter passado o poder pro O'Brien para quê? Porque ele sabia que o O'Brien não ia conseguir ser um Sirah, e para você aproveitar a chance, ir lá, contar a história, ir lá você, né, aprendiz, contar a história no lugar do O'Brien, né, e você se tornar um novo Sirah. Aí foi isso que acabou acontecendo, né, o cara foi lá, contou a história, afugentou o monstro, passou a ser adorado como um novo Sirah, como ele queria, né, e o O'Brien chega e fala, né, vamos sair daqui, né, rapidinho, vamos sair daqui de fininho, né, no caso, né. E é interessante a gente entender o seguinte, né, o que era esse monstro na verdade. A aldeia, né, isso era um segredo passado de Sirah para Sirah, né? A aldeia era muito violenta, era muito intolerante, as pessoas da aldeia não se entendiam, né? Então esse monstro era uma espécie de metáfora dessa violência da aldeia que ameaçava a integridade da aldeia, né? E o Sirah, né, fazia todo um ritual para unir a aldeia para combater esse monstro, no caso, né? Para a aldeia não ficar mais violenta, não ficar mais intolerante, né, os membros dela entre eles, no caso, né. Então isso é uma coisa muito interessante você ver como essa intolerância da aldeia ela acaba sendo, né, metaforizada, né, simbolizada, né, nessa coisa, né, desse monstro, né. O monstro era a ameaça à aldeia, era a ameaça à integridade da aldeia, mataria toda a aldeia, mas esse monstro, no final das contas, era o símbolo da própria violência e intolerância dos membros da aldeia que ameaçavam a integridade da aldeia. Isso foi uma coisa realmente muito bacana, né? Você trabalhar essa questão da tolerância, né, usando essa metáfora aí, né, desse monstro que ameaçava a aldeia, né? Então essa história ela foi mais interessante por causa disso, né? Que a gente vê um cara como o O'Brien ali super pragmático, né? Um cara que está ali sempre consertando as coisas, né? De repente ele tem essa responsabilidade de líder religioso nas costas, né?
e essa metáfora, né, da violência da aldeia nesse monstro, né? Então essa para mim foi uma história mais interessante do que a história, né, do conflito, né, entre as facções bajorianas na nave, né? E essa que teve essa resolução Ferengi também, que foi bacana pra caramba também, tá? Mas eu ainda assim gostei mais da história A. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui então, desejando vida longa e próspera a todos vocês aí. Esse texto vai estar na Batata Espacial como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente. Tá certo? Um abração, fui e até a próxima.